Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Inclusive, como o Luiz falou na transmissão, 12h30, a gente começa aqui a mostrar ao vivo o embarque do Flamengo. Acho que até o Seleção amanhã é no horário diferente, acho que é às 4 da tarde, por causa disso. E as homenagens continuam. Quer ver o que aconteceu com Jesus? Põe na tela aí, produção, por favor. Jesus, que já tinha sido homenageado na Câmara dos Vereadores, agora foi condecorado na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com a medalha Tiradentes. Olha lá, ó. Desse jeito ele não vai embora nunca mais, Rafa. Nossa politicagem ele podia ter mais o que fazer, né? Olha lá. Muito legal pelo Jesus, a influência grande dele com a maior torcida do estado. Né? Teoricamente é prêmio dado a serviços públicos relevantes. Ou para aparecer. Não foi exatamente isso, né, Grafite? O serviço público, assim. Tudo bem que a torcida do Flamengo é muito grande e tal, mas... Não, isso é comum. É comum, é comum. Mas a gente sabe que não é o melhor dos mundos, né? Eu lavo minhas mãos. Já foi condecorado na Alemanha? Tipo, cidadão, gol mais bonito da Bundesliga? Deveria. Eu sou cidadão recifense. Ah, Recebi as chaves da cidade. O Coutinho, vereador lá de Recife, lá, me deu essa honra no ano retrasado, ano passado. Mas na Alemanha eu não recebi ainda, não. É um pouco mais sério do que aqui. é. Sem desmerecer. Mas você tem uma história A chave, bonita no Santa, né, na exatamente, cidade exatamente. e tal. Verdade. Faz Não, mas sentido. o Jesus, eu acho, por tudo que ele vem fazendo, ele merece todas as homenagens possíveis, mas vamos botar os pingos nos is, né? Vamos falar de futebol? Vamos, mas antes tem o Jesus falando da medalha, da história de ficar no Rio de Janeiro, porque o carinho da torcida pode influenciar no futuro do Mister no clube. Fala, Jesus. Na minha vida, tomei algumas decisões sempre em função, muitas das vezes, do meu sentimento e não me arrependo. E, portanto, estas últimas manifestações de carinho que os adeptos, os torcedores do Flamengo têm tido para mim, claro que vai ter alguma influência, vai ter muita influência na minha decisão. É bacana, lá fora chama os torcedores de adeptos. Se não aparecer nada que ele espera, não tem por que ele ir embora, né? Perfeito. Com essa comoção, com esse amor da torcida, com essas homenagens todas. Se não aparecer um grande clube da Europa como ele espera, não faz muito sentido sair do Flamengo. E por mais que a gente tenha até visto algumas mudanças de comando no futebol europeu, é difícil imaginar que com a temporada em andamento ele vai receber uma oportunidade. A gente pode citar o Arsenal, né? Num processo de transição, com o Ljungberg à frente da equipe, ainda tateando no mercado. O Ancelotti acabou de ser mandado embora, mas o Napoli já tinha definido o Gattuso na sequência. O Bayern de Munique está com o interino até agora, se Sim. não me engano. Depois Então, da saída do... até pode ter algumas opções de mercado mais do que a média. Falando de times de expressão que interessariam ao Jorge Jesus. Que fariam sentido ele largar o sim, Flamengo. Porque se a gente for falar de equipes mais medianas ou de países secundários, eu não imagino que seja o caso de um interesse indiscutível para ele. Né? Até porque o sucesso dele está tudo muito recente ainda, né? E os clubes europeus não tem essa metodologia de... Há um trabalho de 5 meses que deu certo, o cara já Traz vai... o cara aí. já traz. A gente sabe que na Europa, principalmente os times de pontas, eles observam o jogador ou o treinador assim, o nível que ele mantém em 2 anos, 3 anos, até 3 anos para contratar um treinador ou um jogador. E o sucesso do Jesus é muito recente. É tudo muito recente. Eu acho que vai ter ainda, alguns clubes estão observando ainda, e aquilo que nós falamos ontem também, o fato de ser a janela de inverno na Europa também, é uma janela diferente. Outros clubes vão mais naquele negócio de as pressas, né, para resolver um problema, é uma carência treinador ou de posição de jogador. Mas talvez acho que o grande trabalho dele possa ser feito para a próxima janela de verão na Europa, né? Que é no próximo mês de junho e julho aqui no Brasil. Teoricamente, o contrato dele vai até maio com o Flamengo, né? É isso. Teoricamente, vai até maio. O que se fala de uma renovação que praticamente dobraria
os ganhos do Jesus e levaria esse contrato até dezembro. Mas eu acho muito difícil que ele se coloque à disposição de uma assinatura nesses moldes sem se resguardar Tem uma na cláusula. janela do meio da temporada. Se um gigante europeu vier, Exatamente. ele é liberado. E é exatamente no princípio de temporada europeia que o Flamengo corre mais risco, porque seria um projeto começando do zero, ele podendo organizar, planejar, enfim. Mas ainda assim, não é tão fácil que apareça uma proposta irrecusável, né? Mas existe a possibilidade. Vou te fazer uma pergunta aleatória. Pelo que vocês conhecem do passado de Jesus, não da Bíblia, no Benfica e no Sporting, e no Al Hilal também, e nesses 5 meses de Flamengo, algum gigante europeu, num período de 2, 3 anos, teve um técnico que a gente pode considerar pior que o Jesus? Porque eu lembro que o Barcelona andou mal resolvido com o técnico nas últimas temporadas, né? O próprio Valverde tem um sem número de indagações pelo nível de futebol apresentado e o quanto Ter Stegen e Messi resolvem todos os problemas. O Valverde já tem 3 anos de Barcelona, dois espanhóis e uma Copa do Rei, né? Não ganhou a Champions League, que é o grande... E o desempenho, né? O nível de atuação muito discutido. O que foi o Lopetegui, a passagem no Real Madrid. Não estou dizendo que eles tinham menos mercado ou status, mas eles não emplacaram, entendeu? Eu acho que a questão do emplacar ou não é que pode inserir o Jesus nessa fila. Principalmente, o Grafite está corretíssimo quando ele fala que 5 meses não credenciam ninguém a isso. Mas, e aí vem um outro lado, que é um peso ruim para ele, que é imaginar que o primeiro semestre de futebol brasileiro traz pouco status. Você tem a fase de grupos da Libertadores, você tem 3, 4 meses de campeonato estadual e um Brasileirão começando em maio, quando começaria a esquentar esse tipo de debate. Então, na verdade, o ápice é agora, o Mundial. Mas essas conversas para o início de temporada europeia seriam só para maio, junho. Não é o melhor dos mundos para o Jesus, imaginando esse trampolim e um encontro com uma grande equipe na Europa. Porque o ápice de trabalho no Flamengo é agora. Quer dizer, foi a conquista da Libertadores, mas também esse confronto contra o Liverpool. E a Se decisão, tivesse confronto, né? E a decisão de novas equipes, espaços realmente que valham a pena, vem daqui a 6 meses. A renovação de Jesus à parte, o Landim falou sobre as renovações de Everton Ribeiro e Gabigol. Vamos ouvir o presidente do Flamengo. Com o Everton Ribeiro, sim, é uma conversa que a gente já vem tendo há algum tempo com ele e temos interesse de estender o contrato dele por mais algum tempo. Em relação ao Gabigol, começamos a ter as primeiras conversas, os primeiros contatos com ele. Ele já sinalizou positivamente para que a gente possa começar esses contatos. E como eu já falei diversas vezes, a expectativa é positiva, a gente gosta dele, a torcida gosta dele. Eu acho dificilmente que o Gabigol vai conseguir ser mais feliz do que ele está sendo aqui no Flamengo. Ele pode ser igual, mas mais feliz do que ele está sendo aqui no Flamengo vai ser difícil. E a gente espera que isso tudo termine bem. E aí, Grafa, vale a felicidade do bom momento no Brasil ou o sonho de voltar para a Europa? Vai muito do que o desejo dele, né? A vontade dele, né? A gente sabe que o Gabriel tem essa ambição, né, de vingar na Europa, né? Eu creio que ele tem essa ambição por tudo que ele passou lá já. Mas o momento dele aqui no Flamengo é sensacional, excepcional, né? Vai muito dele também fazer uma carreira aqui no Brasil também. O momento dele é excepcional. A gente sabe que o futebol é muito dinâmico, né? Hoje está bem, amanhã... E como o Rafa acabou de colocar lá, o primeiro semestre aqui no Brasil não é tão... Animador, assim, né? Mas derruba... Sem dúvida. Uma fase boa, a bola pode começar a não entrar, o trabalho que está dando certo agora pode não dar certo. Não que eu esteja agorando nada, o Flamengo nem nada não, mas a gente sabe que o futebol brasileiro é assim, é muito dinâmico, né? Os 6 meses, no segundo semestre no Brasil em alto nível, quando você volta o primeiro semestre no próximo ano, você não consegue ter um desempenho à altura, trabalhos já são questionados, o jogador começa a ser questionado e fica a pergunta para o Flamengo também se tem um plano B se o Jesus realmente foi embora, né? Eu já ouvi há algumas semanas atrás que a tendência era que se o Jesus fosse embora, viria outro treinador português, que a expectativa era essa. Surgiu uma conversa dessa
se eu não me engano. Eu ouvi conversa do Sampaoli também, né? O próprio Sampaoli também. Inclusive, ele está aqui no Rio de Janeiro, né? Tá no Rio de férias e eu cheguei a ler, não lembro onde, para dar o crédito, que eu sempre gosto, que ele até estaria esperando para ver se o Jesus ia ficar ou não, porque ele gostaria de pegar o Flamengo, não sei. A pedida inicial para o Palmeiras foi bem alta, mas parece que hoje eles já chegaram mais próximos de uma definição. É que essa decisão de Jesus não vem agora, né? Então também não dá para protelar tanto que é a negociação com o Palmeiras. Mas o que Pra veio início de agora foi a planejamento, proposta do enfim. Palmeiras, ele já recebeu oficialmente Sim, a proposta. sim. Mais baixa do que ele pediu, Uhum. inicialmente. Mas acho que eles caminham para o encontro. Não dá para enrolar o Palmeiras até o Jesus definir se vai ou fica. Essa é a questão. E no caso do Everton Ribeiro, não, que deve ficar, o Landim disse que quer renovar por mais tempo, mas o caso do Gabigol é um pouco parecido com o do Jesus, né? Se não vier nenhum gigante, ou se vier um time médio da Europa, você acha que ele já dá uma balançada? Um time Não de é segunda só ele, prateleira. né? Depende dos valores envolvidos, depende da Inter, reaver o que foi investido, né, num primeiro momento. A Inter já falou que a preferência é vender para o Flamengo, né? Sim, mas se os valores não forem... Se o Flamengo não cobrir uma proposta de outro clube europeu, né? Não sei como ficaria o desejo deles. E a questão do jogador, eu acho que é confortável para o Gabigol permanecer no futebol brasileiro. Porque tudo leva a crer que o Flamengo vai continuar sendo uma equipe de ponta, jogando de uma forma parecida, com muito volume ofensivo, ele com um bom número de gols, como já foi nessa temporada para os nossos padrões. Então, assim, é um jogador que aqui voltou a ser discutido para a seleção brasileira, recebeu a convocação, numa situação melhor do que se estivesse lá fora, brigando por espaço, numa equipe que não o vê com esses olhos de jogador indiscutível, né? Então, assim, a batalha pelo espaço no futebol europeu é algo que pode ser desgastante para o Gabigol. E ele não vai mais vivenciar isso no Flamengo. Longe disso, pelo contrário, né? É um ídolo consolidado, né? Afirmado. E, Grafa, para a seleção, se o Gabigol vai embora e não começa já num nível altíssimo, titular, ele vai ficando mais longe da seleção, né? Conforme ele não... Tem a readaptação ao futebol europeu, né? A gente sabe que não é a mesma dinâmica, ele não vai encontrar nenhum clube no futebol europeu, mesmo os top clubes no Brasil, a situação de jogo que ele tem aqui no Flamengo hoje, como a equipe joga, como ele está adaptado a isso. Ele vai chegar, ele vai ter que provar, ele vai ter que se readaptar conquistar espaço, ao novo sistema. E até na própria seleção brasileira, da maneira que o Gabriel atua no Flamengo, da maneira que o Flamengo atua, é difícil uma titularidade do Gabriel Jesus no momento. Porque a titularidade do Gabriel vai se resumir o quê? Ele jogar e marcar gols da mesma quantidade que ele marca aqui no Flamengo. E a gente sabe que na seleção brasileira o esquema de jogo não favorece os jogadores de área como ele, né? O jogador do centroavante, o camisa 9 como ele. Mas é tudo um processo. Eu acho que a permanência dele aqui no Brasil passa por isso também, né? Uma afirmação na seleção brasileira, uma continuidade em convocações e, quem sabe, uma afirmação dentro do grupo. Não sei se como titular, mas dentro do grupo. Muito bem. Já que o Landim citou o Everton Ribeiro, vamos ouvir o jogador do Flamengo sobre a experiência de participar de um Mundial. Fala, EV. E agora chegar num Mundial, acho que é o ponto máximo de um clube e poder estar jogando, vivendo essa experiência junto da maior torcida do Brasil. É uma experiência muito bacana que a gente espera poder fazer grandes jogos e trazer mais um título para a gente, que é o mais importante agora nesse momento. Acredito que o mais complicado nesse primeiro momento é o fuso, né? Que são 6 horas, se eu não me engano. E realmente atrapalha um pouco a noite de sono, mas vamos nos preparar bem. Lá tem uma estrutura muito boa, onde vai nos dar a oportunidade de treinar, de continuar se preparando até o dia do jogo. O Rafa Everton manja dos Paranauê lá do mundo árabe, né? Sim, e para mim é o pilar do meio-campo do Flamengo. A gente tem, óbvio, Gabigol, Bruno Henrique com uma produção ofensiva fantástica, um Arrascaeta também com participação direta muito boa em gols, assistências, enfim. Pode falar do Gerson, pode falar da chegada dos laterais, mas o Everton já estava lá
e é quem mais se aproxima de um organizador, né, de um camisa 10, mesmo partindo do lado do campo, para vir organizar com a perna esquerda por dentro. Ele é muito inteligente, ele dita o ritmo, ele acelera, ele segura um pouco mais, encontra o tempo certo das jogadas. No momento em que o Flamengo foi conseguindo fugir do que era a pressão do River, né, que diminuiu a intensidade, a gente fala muito da entrada do Diego, que foi muito bem, mas o Everton, começou a conseguir encontrar esse espaço entre as linhas do River, a fugir da sua primeira marcação e encontrar espaço para dar sequência às jogadas. Ele é muito inteligente. E aí é o recado do que é a preparação para o Mundial, né? A importância do primeiro jogo. Não só as equipes brasileiras, historicamente, mas as equipes sul-americanas, de um modo geral, nos últimos anos. Não têm conseguido passar com facilidade desse primeiro confronto. Mesmo as que passam mal. O exemplo do Grêmio em 2017, por exemplo. Tomou um sufoco do Pachuca e o Everton tirou da cartola um belo gol na prorrogação. Mas a gente tem River no ano passado, Atlético Nacional... Cara, o Real com Kashima tomou um sufoco. Então, o Real ainda é outro exemplo, que é um raro europeu que passa por uma situação como essa. Kashima Mas deu uma os canseira. sul-americanos tem acontecido muito, mais do que deveria. Talvez porque o foco, o Mundial Interclubes por anos e anos foi chegar e enfrentar o europeu, que chegava... Hoje talvez até haja mais responsabilidade com esse torneio do que no jogo único lá atrás, né? E por parte dos europeus, no caso. Mas o time brasileiro tem muito, ou o time sul-americano, chega para enfrentar o europeu. E, na verdade, isso não existe mais. Você chega para jogar uma partida de semifinal. E já projetar, e já transferir o seu foco para o jogo final, faz com que essas equipes não encarem a partida de semifinal com a seriedade necessária. Isso tem ocorrido com muita frequência. Eu acho que não é muito o perfil desse Flamengo, do Jesus. Mas, de qualquer forma, ainda tem que definir. A gente nem sabe quem vai ser o adversário. Mas é importante que se encare a semifinal com a seriedade necessária. Então, Grafa, eu vou chamar o Everton Ribeiro falando sobre o quanto o Al Hilal pode ser perigoso e na volta a gente continua a resenha. Não dá nem para garantir ainda. Então. Fala aí, Everton, de novo. Isso a gente já sofre aqui nos treinos, né? Quando a gente faz um reduzido ou um mini coletivo, sempre sai 1-0, 0-0, porque o jeito que o Mister joga dificulta muito o ataque adversário, né? Então a gente vai estar preparado para essa semifinal. Já joguei contra o Al Hilal, tem grandes jogadores árabes lá, e agora ainda mais com outros estrangeiros, né? Então, realmente o Mister sempre fala do Al Hilal porque é uma equipe forte e se eles passarem a gente vai ter um grande jogo pela frente. Grafa, Everton já jogou lá, o Mister já treinou o Al Hilal, você já jogou lá também, sabe que não dá para subestimar dependendo do time porque o buraco pode ser mais embaixo. Não dá porque no futebol da Arábia Saudita, né? Se você for analisar os campeonatos do Oriente Médio, os jogadores estrangeiros é o que mais se destacam. E no futebol da Arábia Saudita, os jogadores estrangeiros às vezes se fundem com os jogadores locais, porque os jogadores locais têm qualidade também, eles sabem jogar, eles são o futebol lá, eles jogam desde de criança nas ruas também, o futebol lá o começo do futebol é muito parecido com o Brasil, lógico que no nível técnico menor. Só que quando você fala de Oriente Médio, o futebol da Arábia Saudita sempre foi o mais forte, né? Seguido pelo Irã, né? Que também é um futebol forte, que os jogadores locais também praticam um bom futebol. E o Everton sabe, né? Eu não cheguei a jogar com o Everton lá no Al-Ahly dos Emirados Árabes. Quando ele chegou, eu estava de saída, voltando para o Brasil. Mas eu enfrentei o Hilal também algumas vezes. É o time a ser batido no Oriente Médio. E o Flamengo não terá vida fácil. A não ser se for aquele dia que o jogo do Flamengo encaixa, o Flamengo consiga 1 ou 2 gols no primeiro tempo, aí o jogo flui. Mas dificilmente o primeiro jogo é fácil, não. Por tudo isso que o Rafa colocou, né? A pressão também, o nervosismo do primeiro jogo também no Mundial. Por mais que fique evidente o foco no Liverpool ou em outro clube que vai jogar o europeu, esse primeiro jogo ainda leva uma certa dose de nervosismo, porque muitos jogadores nunca jogaram um Mundial de Clubes pelo Flamengo, acho que nenhum jogador chegou a atuar por um Mundial de Clubes, então é tudo uma experiência nova. Só o Diego jogou, né? O Diego com Porto, né? Com Porto, em 2004. O Diego.
Que eu me lembro, assim, de cabeça agora, acho que só ele. Felipe Luiz, não, nem os que estavam jogando na Europa, né? Não. Diego Alves nunca Passou jogou. por finais de Liga dos Campeões. Rafinha campeão. Rafinha Com o Bayern, campeão do perfeito. mundo, isso. É. Ou seja, então a grande maioria, assim como foi na Libertadores, né? Até o jogo do River Plate, só o Berril tinha o título da Libertadores, né? Pelo Atlético Nacional. Pelo Atlético Nacional, nem o jogador do Flamengo tinha. Ou seja, é tudo uma novidade para esses jogadores. E queira ou não, o nervosismo entra em campo também. Ah, parece me lembrar aqui que o Arão estava no grupo do Corinthians. Isso, Em Arão 2012. falamos isso aqui. Ele não jogou, né? Que eu saiba. Ele não entrou em campo, que eu lembre, mas estava lá no bolo. Mas deve ter viajado, deve sim, sentido sim. o clima, visto como... Aquela invasão lá dos corintianos no em Japão. Tóquio. Tem um VTzinho do Correge sobre o Al Hilal? É isso, produção? Isso. Põe o Correge aí que eu tô com saudade dele. Não vai entrar. Essa quinta-feira aqui em Doha foi dedicada a conhecer um dos possíveis adversários do Flamengo no Mundial de Clubes do Catar, o Al Hilal da Arábia Saudita, atual campeão asiático. Time muito citado pelo técnico Jorge Jesus do Flamengo, porque o treinador português trabalhou justamente nesse clube até o início da temporada de 2019. O Al Hilal tem um jogador muito conhecido do público brasileiro, o colombiano Gustavo Cuéllar, que saiu do Flamengo numa relação meio traumática no meio dessa temporada e veio parar justamente no campeão saudita, clube que tem grande investimento e por isso também tem jogadores de renome no mercado internacional, como por exemplo a dupla de ataque. Primeiro, com o francês Gomis, jogador que já atuou na seleção francesa durante muitos anos e fez muito sucesso no Saint-Étienne, e o Giovinco, que também já foi jogador da seleção italiana, é um baixinho muito perigoso. Os jogadores do Al Hilal não vão conversar com a imprensa hoje e a comissão técnica tampouco. Isso está previsto para amanhã, último treino antes da partida contra o Esperance da Tunísia, atual campeão africano. E esse jogo acontece no sábado, no estádio do Al Saad. E há uma expectativa muito grande de que seja uma partida equilibrada, porque o Esperance também tem bons resultados no continente africano e vem bem credenciado para o Mundial de Clubes da FIFA. Essas foram as informações de hoje, aqui do Catar, do Mundial de Clubes da FIFA. Valeu, Correge, que está baseado em Londres e já tirou a nossa dúvida de duas pronúncias, né? Esperance, como a gente imaginou, e Al Saad mesmo, que o Grafo ontem tinha cravado. Se não me engano, é Esperanza. Esperanza. Se não me engano, eu trabalhei com um fisioterapeuta lá no Catar, que já tinha trabalhado, ele falava sempre que acho que é o maior clube do futebol egípcio, se eu não me engano. Da Tunísia. Da Tunísia, digo. É um dos grandes clubes do futebol tunisiano. E esse Giovinco, aí, se eu não me engano, fez os últimos anos dele foi no futebol dos Estados Unidos. Um grande destaque, sendo um jogador MVP de alguns anos na liga, no Toronto. E o Bafétimbi Gomis, destacou no Saint-Étienne, seleção um jogador forte, protege bem a bola, finaliza bem canhoto. O Hilal tem as suas... E tem o Cuéllar ali no meio também. E os jogadores locais também que sabem jogar, não vão se intimidar, que vão com a bola no pé, vão jogar. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.